quais sítios são tradicionalmente analisados na densitometria óssea e quais são aqueles que podem ser acrescentados quando um outro sítio não estiver disponível por algum motivo. Então, eu acho que rotina, assim, todo mundo faz, né? Coluna lombar, colo de fêmur, fêmur total. Fêmur total, esses são os clássicos. Então, vai avaliar coluna e quadril. Na coluna, você vai ver de L1 a L4, então, das vértebras lombares, né, da primeira até a quarta, tem que ser de L1 a L4. Às vezes, o técnico coloca errado, coloca L5 no meio, então tem que ter esse cuidado. Enfim, tem que ser de L1 a L4. No quadril, você vai avaliar colo do fêmur e fêmur total. Vem lá outros resultados, né? Triângulo de Wardes, trocante maior, nada disso serve. Né? Você vai focar no colo do fêmur e no fêmur total. São esses três. Agora, existem sítios alternativos, o principal deles é o rádio distal, que aí você pode fazer em algumas situações específicas. Então, eles não devem ser feitos de rotina. A orientação é que você só faça rádio distal se tiver impossibilidade de usar algum outro sítio. Por exemplo, uma mulher, uma idosa que sofreu fratura bilateral de quadril. Você não pode mais avaliar o quadril. Ou fez cirurgia ali na coluna, nas vértebras, na região lombar, não dá mais para avaliar. Ou tem muita fratura, ou às vezes até muita doença osteodegenerativa, muita osteoartrose na coluna. E aí você vai acabar tendo que substituir por outro sítio, e aí poderia ser o rádio distal. Hiperparatireoidismo primário, se você tem esse diagnóstico, como a gente tem mais perda de osso cortical no hiperparatireoidismo do que de osso trabecular, você precisa avaliar um sítio que predomine osso cortical. E aí o rádio distal, a gente tem isso, uma predominância de osso cortical, então estaria bem indicado também nessas situações. E aí são incluídos os 3 sítios iniciais mais rádio distal, né? Isso no hiperpara. Isso, no hiperpara, além de fazer coluna e quadril, você ainda faz o rádio distal. O rádio é uma opção também para aquele paciente muito obeso, né, que tem um limite de peso acima daquele da máquina e não vai conseguir analisar a coluna ou fêmur. É porque dependendo do peso do paciente, não dá para fazer o exame. Né? Acho que eu já tive paciente que até hoje não consegui fazer porque ele é além da capacidade do aparelho, ele não tem como se deitar lá no aparelho e fazer. E aí, se você precisar muito da densitometria, mesmo com várias limitações, porque a gente ainda discute se realmente vale a pena, né? Porque você vai ter só o rádio distal. E como a gente vai falar daqui a pouco, o rádio distal é um sítio ruim, você pode até usar para diagnóstico, mas é ruim para acompanhar tratamento. Né? Mas enfim, é uma opção sim no obeso. Vai esperar ganhar osso cortical é difícil, né? Como é? Ganhar osso cortical com tratamento. Exatamente. E o tratamento é mais direcionado para o osso trabecular e ainda tem a áreazinha também, que você for olhar o que não é o rádio todo, né? Chama rádio 33%. É um pedacinho ali do osso, do rádio. Então, para você ter mudança de densidade mineral óssea ao longo do tratamento, é preciso muitos anos. E aí você perde completamente esse parâmetro.